Então, essa violência praticada contra o Moise, que é um ser humano como outro ser humano que sai do seu país para morar no Brasil e acredita que chega no Brasil, num país onde as atitudes dos brasileiros e das brasileiras estejam de acordo com aquilo que se espera, com a expectativa de qualquer pessoa, ou seja, um ambiente onde há organização mínima necessária, onde as pessoas se respeitam, onde os direitos são respeitados. Então, a violência praticada com ele foi uma violência com características de uma violência selvagem, né? Aquela que a história nos relata, como acontecia na Idade Antiga, na Idade Média. Aliás, por falar em Idade Média, é nítido que nós tenhamos, inclusive, uma indignação com a violência praticada como forma de controle social na Idade Antiga e na Idade Média, né? O poder institucionalizado praticava uma violência como, por exemplo, a forca e a própria fogueira, né? Como forma de controle social. E aí você, hoje no mundo contemporâneo, na atualidade, você vê uma cena de violência que foi gravada, né? Foi exibida, e aí como se torna interessante esse lado do mundo controlado por câmeras, né? Você toma conhecimento, porque você não estava lá, né? Você toma conhecimento de um evento que expressa uma violência inaceitável, repugnante, né? Vários homens agredindo um outro homem indefeso, e esses homens que agridem severamente com uma roupagem de atitude primitiva, né? Ela se torna aos nossos olhos uma violência que quase não se acredita ser possível praticar. Por quê? Porque o que se espera com o desenvolvimento da sociedade, né, que a organicidade social, ela não nos apresente experiências como essas. Evento como esse faz com que tenhamos, de fato, que repensar essa condição humana, né, que ela é objeto de estudos da antropologia, da psicologia. Por quê? Porque a violência está presente na vida humana desde os tempos antigos, né? Mas, de fato, ainda hoje, sabemos que a violência está presente nas fases da nossa vida, principalmente na infância, né? Que a criança, inclusive, ela usa a violência como forma de defesa, né? Ela afasta, né, uma ameaça contra ela. E isso também é legitimado na fase adulta, ou seja, quando a pessoa precisa se defender de uma ameaça, de uma grave ameaça, a legislação vai aceitar essa violência, né, que é denominada legítima defesa. Mas a questão é que quando a pessoa, na sua condição psíquica, ela tem a vontade de praticar o mal ao outro, e ela tem a consciência de que essa violência ela não é aceitável, né? Mas pode ser até que a legislação proteja essa pessoa, porque se ela estiver praticando legítima defesa, mas ainda assim ela sabe que há um desvalor para ela mesma da prática da violência, né? Não é fácil você lidar com a autoria de uma violência contra uma outra pessoa ou contra um animal, porque isso interfere no nosso equilíbrio emocional. Mas o impulso da violência precisa ser controlado. Então é inadmissível, né, uma agressividade contra alguém da forma como foi praticada, com, repito, características de um evento selvagem, né? Porque as pessoas precisam ter a consciência de que, para viver em sociedade, essa integração, essa interação vai exigir
atitudes comprometedoras com o bem-estar desse grupo social. Então, é preciso separar a violência de legítima defesa proporcional, inclusive, né? Porque você vai, inclusive, avaliar se a reação violenta para se defender ela foi proporcional à ameaça praticada, mas principalmente a agressividade hostil, né? Aquela que visa causar o dano pela presença do elemento emocional do ódio, da raiva. Então o ser humano precisa ter o controle sobre essa vontade, sobre esse desejo e exercer um autocontrole, porque não se admite que alguém pratique uma violência contra o outro, causando um mal grave à saúde da pessoa ou à morte. Então, essa condição humana, né, ela precisa ser melhor, digamos assim, debatida e com mais amplitude, porque essa violência, em algumas cidades no Brasil, ela está banalizada, né? Então existem alguns grupos, por exemplo, que ocupam os territórios e exercem uma violência hedionda, né? Uma violência que não se pode sequer imaginar que alguém tenha condições, por exemplo, como em alguns casos que se tem notícia, daqueles que são queimados vivos, né? Então, e como também se tem os relatos históricos na época da ditadura do regime militar, como queira, né? Mas essa prática da tortura, né, em que a violência ela é utilizada como forma de obter informações. Então, a condição humana ela precisa ser debatida constantemente, porque essa violência constante ela precisa ser sempre questionada, seja pela pessoa que pratica, pelo impulso, né, que ele não controla, ou seja, pelo próprio poder institucionalizado que agride alguém porque está exercendo o controle como se fosse autorizado a praticar a violência contra a pessoa porque ela falou alguma coisa que não agradou, ou porque ela foi presa, detida porque foi autora de um crime presa em flagrante. Essa condição humana ela precisa de fato ser avaliada. A violência ela não pode ser aceita ainda que estejamos diante de um mundo que banaliza a violência e que estejamos talvez rejeitando a possibilidade de considerarmos que somos seres humanos, digamos, evoluídos biológico e socialmente, né? Essa violência praticada contra o Moise Kabangabe, eu gosto de falar o nome, né, dessa pessoa, né, do ser humano que é vítima da violência. Essa pessoa ela precisa ser considerada como vítima de uma violência inaceitável, repugnante, e que ainda que haja o relato de um motivo que os autores da violência considerem justificantes, essa violência precisa ser tratada como simbólica, né, como inaceitável por agredir o ser humano na concepção internacional. Universalmente, todos somos sujeitos de direitos. Todos somos portadores de direitos. E esses direitos fundamentais, eles precisam ser respeitados. E a condição humana, ela também pressupõe que a consciência, essa capacidade racional de avaliar a atitude, vai exercer um autocontrole sobre o impulso, o desejo de praticar a violência contra o outro. Não é possível admitir, e é preciso casos como esse do Moise ser considerados casos exemplares para
para que sejam mensagens replicadas sobre como ainda assistimos eventos com características selvagens.